Bom, qual que é seu nome e sua profissão, por favor? Meu nome é Bernardo, eu sou advogado. E qual a sua avaliação desse primeiro mês do governo interino? Eu acho que o primeiro mês do governo interino mostra a que veio, mostra os interesses que ele veio servir, que não tem nada a ver com os interesses da população, que não tem nada a ver com os interesses do projeto que foi eleito nas urnas. E eu acho que ele não tem nenhuma legitimidade, é por isso que nós estamos aqui na rua brigando para que isso seja reconhecido e para que o país volte para o governo que foi legitimamente eleito. Então você é a favor da volta da Dilma? Eu sou a favor que ela volte e continue o mandato dela, porque ela foi eleita para isso e não tem motivo para ter sido afastado, que não um golpe de Estado. O que você pensa sobre a ideia que ela mesma falou ontem na entrevista, sobre a possibilidade de um plebiscito para decidir sobre novas eleições ou não? Eu entendo que nesse momento a conjuntura realmente não é muito favorável, o Congresso não tem manifestado posições no sentido de reconhecer a ilegitimidade do governo interino. Então eu acho que o governo vai tentar tomar medidas que não são talvez as mais adequadas. Eu pessoalmente não concordo com novas eleições, entendo que isso é um equívoco e que também não está previsto constitucionalmente, não está na regra do jogo do mesmo jeito. Entendo que o correto é ela retomar o cargo, terminar o mandato e nas próximas eleições que vença o candidato que tem a maioria popular. Você acha que o grupo que apoia o Temer hoje tem chance de vencer nas urnas? Infelizmente eu acho que vai ser uma eleição muito disputada, eu não saberia dizer se tem chance. Eu acredito que não, eu acredito que é um grupo que se esconde atrás dos interesses do poder financeiro, mas na hora de botar a cara na rua, eles não conseguem ganhar. Eu acho que o povo ainda vai conseguir maioria e vai conseguir eleger um governo que vai trazer o Brasil para o caminho que a gente precisa, de maior igualdade social, de mais crítica, de mais gente na rua e de mais direitos respeitados. Como você acha que se chegou a esse ponto? Assim, você enxerga falhas do PT, do governo, para que se chegasse tão longe assim, nesse processo de impeachment? Quem me dera eu soubesse responder essa questão. Não tenho palavras, é uma conjuntura muito grande de fatores internos, externos, tem interesse de capital internacional, de empresas, tem interesse dos empresários de sempre, dos meios de comunicação, daqueles que estão acostumados a fazer o jogo do governo, e qualquer governo que esteja lá saem beneficiados. Agora, tem erros, claro que o governo do PT teve erros e claro que qualquer governo que estivesse ali teria, enfim, erros e acertos, mas acredito que isso também não é motivo para ter sido destituído o mandato da presidenta. Então, infelizmente, eu não sei. A esquerda recuou, a direita avançou, tem uma onda conservadora, é uma conjuntura que não é só brasileira, internacionalmente está acontecendo, mas é difícil de explicar. Eu acho que faltou também a gente ter acordado para isso mais cedo e ter ido para a rua mais cedo antes do golpe chegar no ponto que chegou. Você acha que a Dilma, cedendo a essa ideia de a possibilidade de um plebiscito, ela está voltando a ceder novamente aos grupos políticos que a levaram a chegar a esse ponto do processo de impeachment? Ela está voltando a fazer concessões e podem ser os erros dela novamente ou não? A essa altura do campeonato, eu acho que estão sendo aventadas todas as possibilidades para retomar o que seria algo parecido com a normalidade democrática no país. Mas não acredito que essa proposta, ainda que seja implementada, vai dar um resultado esperado pelo governo. Eu acho que mesmo assim o governo não teria estabilidade e um governo eleito nessas condições não teria também a legitimidade esperada para o governo que o país precisa nesse momento. Você convive com pessoas que são a favor do impeachment? Convivo, claro. Eu sou uma pessoa de classe média alta, eu tenho uma formação universitária, eu convivo com muitas pessoas que são totalmente favoráveis a isso, muito conservadoras, eleitoras convictas do PSDB e etc. Acontece nas melhores famílias. E o que essas pessoas dizem para você hoje? Assim, qual o sentimento que você percebe nelas? É um sentimento difícil, assim, apesar de serem pessoas, muitas das quais muito próximas, familiares, pessoas que têm uma afetividade, um sentimento realmente muito profundo, é uma incompreensão, talvez por eu pertencer a uma classe social que não está sendo a mais prejudicada com a atual conjuntura e mesmo assim eu estou defendendo uma posição que não me beneficia pessoalmente. Talvez essa contradição que eles enxergam, que para mim é muito claro. Eu estou realmente defendendo uma mudança, uma outra sociedade, mas espero que essas pessoas entendam, respeitem a minha posição como eu respeito a delas. Enfim, faz parte do jogo democrático ter posições contraditórias e espero que essas posições possam ser colocadas de uma maneira amistosa, ainda que firme, ainda que às vezes agressiva, mas sem violência. O
que você acha que te diferencia dessas pessoas do seu convívio? Assim? O que te fez estar aqui hoje que elas não têm? O que você tem que elas não têm para estar aqui hoje? Eu não defendo que eu tenho uma superioridade moral ou ética em relação a essas pessoas. É uma visão de mundo diferente. Eu acho que tem toda uma conjuntura. A minha formação, minha mãe maravilhosa que está ali na frente segurando outra faixa, com certeza é a grande responsável por isso. Mas eu tenho uma visão de que a sociedade é injusta e eu, por ter nascido numa posição privilegiada, ter tido acesso a várias coisas que a maioria da população não tem, é a minha obrigação como cidadão que foi beneficiado por essa estrutura injusta, brigar para que aquela estrutura mude, que ela seja mais favorável, mais justa, enfim, mais solidária, mais equânime para todo mundo. Eu acho que talvez essas pessoas estão preocupadas mais com elas próprias, com o futuro talvez dos filhos dela, mas não com os filhos de todo mundo. Mas não saberia dizer mais do que isso. De onde você acha que vem tanto ódio assim ao PT, tanto antipetismo? É um egoísmo, né, dessas pessoas que você acabou de falar? Eu acho que tem muito de ódio de classe, dessas pessoas não se identificarem com o que seria o movimento de base que formou o Partido dos Trabalhadores. Então, eles não enxergam nos representantes do Partido dos Trabalhadores os representantes deles, da classe deles, ainda que muitos dos políticos hoje que são as caras, né, as faces públicas do Partido dos Trabalhadores, sejam pessoas escolarizadas, de classe média alta, e enfim, brancas e moradores da região sudeste, ou seja, essas pessoas que são a classe dominante, ainda assim elas não são vistas como iguais. Então, eu acho que tem um pouco desse sentimento, de se você não me representa. E em outra parte, eu entendo que é uma produção da cultura de massa e da cultura midiática também muito pesada, no sentido de criminalizar e manchar a imagem de determinadas pessoas, de determinados partidos, e que a mídia dominante favorece e faz isso desde sempre no Brasil, desde que existe a mídia, ela serve a uma determinada classe, uma determinada casta. Então, eu acredito que parte dessas pessoas tem uma convicção, às vezes esclarecida, às vezes até não tão consciente, de que esse governo não as representa. Agora, o ódio, não sei, a psicologia, a psiquiatria talvez explique, não sei para que tanto ódio. Quem tinha que ter raiva são as pessoas que sofrem mais com o sistema, estão na rua protestando pacificamente, não estão agredindo ninguém, não estão provocando a polícia, não estão quebrando nada. E não estão querendo tirar nada das pessoas que estão lá em cima, elas estão querendo garantir uma melhor situação de vida para elas mesmas. Não sei para que tanto ódio, não sei de onde ele vem.